Olá pessoal, vamos para a aula de número 5, na qual a gente vai falar sobre o verbo faire e forma causal. Beleza? Espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos lá? O verbo faire. O que é o verbo faire? O verbo faire, ele significa fazer em português. Tipo, por exemplo, eu quero dizer, eu faço uma casa. Utilizo o verbo faire. Eu faço uma caminhada. Eu utilizo também o verbo faire. Eu faço um bolo. Também utilizo o verbo faire. Ou seja, faire significa, em português, fazer. Dependendo das frases, ou palavras, ou do contexto, o verbo faire pode adquirir outros significados. A gente vai ver aqui, então, a conjugação desse verbo faire. Primeiro temos je fais. Je fais significa eu faço. Tu fais significa você faz. Vous faites significa você ou vocês fazem. Il fait, elle fait significa ele faz, ela faz. Nous faisons significa nós fazemos. Ils font, elles font significa eles fazem, elas fazem. Para a pronunciação correta do faire, aqui temos je fais, o S não é pronunciado, je fais, e quando junta A com I, se fala E. Então, quando eu falo com F, fe. Beleza? Aqui é a mesma coisa, fe. Então não se pronuncia faz e nem fai. Se pronuncia fe. Beleza? Vous faites. O S não é pronunciado. E o fait, você pronuncia fait, não fete. Fete, não. Fait. Beleza? Il fait, mesma coisa do je fais. O T não é pronunciado. Nous faisons, o S não é pronunciado e o AI tem som de E. Ils font, elles font, o T não é pronunciado. Vamos ver agora alguns significados do verbo faire. Temos aqui faire des économies, que literalmente significa fazer economias, mas a gente pode traduzir para economizar. Então temos aqui il fait des économies significa ele economiza. Faire des cours significa dar aula ou ensinar. Il fait des cours. Desculpa, né? Je fais des cours. Je fais des cours significa eu dou aula ou eu ensino. Faire des projets significa fazer planos, planejar. Je vais faire des projets à long terme significa eu vou fazer planos a longo prazo. Beleza? Próximo. Faire une promenade. Faire une promenade significa dar uma caminhada, dar um passeio. Na frase il fait une promenade significa ele dá uma caminhada, ele caminha, ele passeia, ele, entendeu? Nesse sentido, podemos dizer ele dá uma caminhada. Faire le ménage. Opa, deixa eu consertar esse ventilador aqui. Pronto. Faire le ménage significa limpar a casa, ou seja, fazer trabalhos domésticos. Ils font le ménage significa eles limpam a casa, certo? Próximo, faire la cuisine significa cozinhar. Elles font la cuisine pour les invités. Elles font la cuisine pour les invités significa elas cozinham para os convidados. Aqui, ó. Elles font la cuisine pour les invités.
Elas cozinham para os convidados. Próximo. Faire les courses significa fazer compras. Na frase, ma mère aime faire les courses, significa minha mãe ama fazer compras. Minha mãe ama fazer compras. Beleza? Ma mère aime faire les courses. Faire du sport. Faire du sport significa praticar esporte. Temos aqui, vous faites du sport. Vous faites du sport significa você pratica esporte ou vocês praticam esporte. Faire du vélo. Faire du vélo significa andar de bicicleta. Então, na frase a gente tem elle fait du vélo tous les jours. Elle fait du vélo tous les jours. Significa ela anda de bicicleta todos os dias. Lembrando, vélo quer dizer bicicleta. Para a gente falar de clima, a gente também pode utilizar o verbo faire para falar de clima, beleza? E quando a gente vai falar do clima, a gente junta o pronome il com o verbo faire, mas como que está o clima? Por exemplo, está calor, está frio, está nevando e por aí vai. Então, vamos ver alguns exemplos. Quel temps fait-il? Se você reparar aqui, ó, a gente pronuncia fait-il. Se você viu a nossa aula anterior, você vai saber que quando a gente faz pergunta e o pronome ele inverte com o verbo, a gente pode fazer a junção, né? Falar o T junto com a vogal. Fait-il. Quel temps fait-il significa como está o tempo? Quel temps fait-il? E você pode responder das seguintes maneiras. Il fait chaud significa faz calor. Uma curiosidade, olha só, que o il em português a gente não fala ele faz calor, a gente só fala faz calor. Mas em francês o il tem como significado o tempo. Como se a gente estivesse falando o tempo faz calor, como se fosse alguma coisa desse gênero. Mas obviamente em português a gente não fala ele faz calor, beleza? Então em francês se diz il fait chaud. É o jeito de dizer faz calor. Il fait beau significa o tempo está bom. Por que o tempo está bom e não faz bom? Já que você falou que é isso. Na verdade, isso aqui é uma tradução para o português, né? Quando a gente vai fazer tradução, a gente tem que saber o significado dessa palavra. Mas esse significado diz pra gente que o tempo está bom, né? O tempo faz bom. Mas só que o verbo ele não é a mesma coisa como no português. É diferente. A gente usa o verbo estar. Em francês é o faire. Beleza? Então são coisas diferentes. Então, na França se diz il fait beau para falar que o tempo está bom. Il fait froid significa faz frio. Il fait frais não significa faz frio, beleza? Eu coloquei errado. Significa faz... o tempo está seco, no caso. O tempo está seco. Beleza? Próximo. O faire, ele não é utilizado em alguns casos para falar de clima. Tem alguns climas que a gente não utiliza o verbo faire. Como, por exemplo, esse daqui. Il neige significa neva. Il pleut significa chove. Il grêle significa chove e granizo. Il bruine significa chuvisca. Beleza? Vamos agora falar sobre a forma causal. Para a forma causal, a gente vai necessitar do verbo faire, porque ele que vai ser a estrutura para que se forme essa forma causal. E a forma causal é quando alguém
ou algo está causando ao verbo. Está causando algo ao verbo. E a gente vai ver com alguns exemplos. Conhecido por faire causatif, a forma causal descreve uma ação que está sendo causada por algo ou alguém. E a sua estrutura é sujeito mais verbo faire mais verbo principal no infinitivo. Vamos lá. Aqui temos a seguinte frase e ela não está na forma causal, porque está faltando o faire. Beleza? Se fala assim: ils envoient un message. Ils envoient un message. Certo? Significa eles enviam uma mensagem. Ils envoient un message. Quando a gente coloca na forma causal, a gente tem que colocar o verbo faire. E quando a gente coloca o verbo faire, o verbo principal ele fica no infinitivo, certo? Ele está aqui então no infinitivo. Envoyer. Ils font envoyer un message. Ils font envoyer un message. Significa eles têm uma mensagem enviada. Agora a pergunta fica: quem enviou a mensagem? Ou essa mensagem foi enviada por quem? Aqui não está claro, aqui não está explícito quem enviou a mensagem, mas você consegue compreender que a mensagem foi enviada por algo ou alguém, certo? Foi causada por algo ou por alguém. Então a gente fala: eles têm uma mensagem enviada, certo? Próximo. Elle cuisine pour ta amie. Elle cuisine pour ta amie. Significa ela cozinha para sua amiga. Até aqui tudo bem, mas agora vamos colocar na forma causal. A gente coloca o verbo faire e coloca o verbo principal no infinitivo, que vai ficar da seguinte maneira: elle fait cuisiner ta amie. Elle fait cuisiner ta amie. Nesse caso, olha só como que se fala esta frase. Ela faz sua amiga cozinhar. Ela faz sua amiga cozinhar. Ou seja, ela está falando para sua amiga cozinhar, pedindo para ela cozinhar, mandando ela cozinhar. Então, elle fait cuisiner ta amie significa que ela está fazendo a sua amiga cozinhar. Beleza? Próximo. Elle écrit la lettre elle-même. Ela escreve a carta ela mesma. Ou também podemos falar, ela mesma escreve a carta. Beleza? Quando a gente coloca na forma causal, fica da seguinte maneira. Ó. Elle fait écrire la lettre par sa secrétaire. Elle fait écrire la lettre par sa secrétaire. Se traduz da seguinte maneira. Ela tem a carta escrita por sua secretária. Certo? Você vai falar: nossa, isso é muito complicado. Na verdade, isso não é complicado. A prática você vai conseguir pegar isso aqui. E para isso, para que vocês não fiquem, nossa, ficou muito pouco exemplo e eu não entendi bem. Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz, na verdade. Eu dividi cada um desses exemplos em tópicos. Ou em casos, na verdade. Mais específico, em casos. Então, esse aqui tem um caso, para esse aqui tem um caso, e esse aqui tem outro caso. Então, a gente vai aprender cada caso. Beleza? Vamos lá. Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é: o sujeito da frase faz com que algo aconteça ao objeto. Beleza, a gente vai falar o que é objeto, tá bom? Para que a gente forme esse primeiro caso, a gente vai pegar a estrutura da forma causal mais um objeto. Então vamos ver um exemplo aqui. Je fais laver la voiture. Je fais laver la voiture. Significa eu tenho o carro lavado. Olha só que interessante.
eu falo isso aqui, ó, je fais, eu falo eu tenho. Eu tenho. Agora, o objeto, que é la voiture, o objeto, eu coloco ele antes do verbo principal, que é laver. Eu coloco ele antes do verbo principal, quando a gente, obviamente, está fazendo a tradução. Tá bom? Isso aqui não é para formar a frase em francês. Então, la voiture, eu coloco ele antes do verbo laver. Então, eu tenho carro, e o laver, ele fica no particípio. O que é particípio? Terminado em ido, ado, e assim vai. Então, lavado, posso usar outro verbo, corrido, mamentado, também. Termina com ado, está no particípio. Então, na tradução falo, eu tenho o carro lavado. Mas eu falei quem lavou? Não. Pode ter sido meu irmão? Pode. Pode ter sido o Lava Jato? Pode. Pode ter sido diversas pessoas ou algo, né? Alguém ou algo. Então, quando eu falo eu tenho um carro lavado, fica ali por algo ou por alguém. Certo? Não foi eu que fiz a ação. Foi outro que fez a ação. Então, se pronuncia je fais laver la voiture. Eu coloquei aqui de exemplo a forma normal, tipo a forma sem o verbo causal, que fica je lave la voiture. Je lave la voiture significa eu lavo o carro, beleza? Eu lavo o carro. Simples. Quando boto o verbo faire, isso muda a estrutura muda a estrutura e o sentido da frase. Próximo exemplo. Je fais cuire à neuf. Je fais cuire à neuf. Como o mesmo exemplo aqui que a gente usou, é a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um ovo frito. Eu tenho um ovo frito. E, obviamente, esse ovo frito foi frito por algo ou por alguém. Então, eu tenho um ovo frito. Que não foi eu que fritei. Beleza? Próximo. Je vais faire un gâteau. Je vais faire un gâteau. Que significa eu tenho um bolo feito. Beleza? Eu tenho um bolo feito. Aqui eu coloquei aqui do jeito sem a forma casual. Eu vou falar para vocês como que funciona. Je cuis un œuf. Significa eu frito um ovo. Certo? Normal. Eu que fiz. Agora, quando eu falo je fais cuire un œuf, não foi eu que fiz, foi outra pessoa, foi algo ou alguém que fez. Aqui também, je fais un gâteau, significa ele faz um bolo. Só que quando eu coloco a forma causal, fica eu tenho um bolo feito. Então foi outra pessoa que fez, não foi eu. Beleza? Muito simples, né? Assim fica muito simples de você entender. Vamos agora para o segundo caso. Segundo caso, o sujeito faz com que o agente faça algo. O sujeito faz com que o agente faça algo. E não se usa a preposição a ou par nesse caso. Ou seja, isso aqui são dois tipos de preposição. Preposição a ou preposição ar. Não se usa. Beleza? Vamos entender então melhor como que funciona? Vamos aqui, ó, temos aqui a estrutura. Forma causal mais agente. No outro, a gente tinha forma causal mais o objeto. Ou seja, alguém faz algo para esse objeto, certo? Alguém está fazendo algo neste objeto. Já nesse aqui, o sujeito faz com que o agente faça algo, entendeu? Então você está mandando o agente fazer alguma coisa. Olha só, vamos ver. Il fait manger sa sœur. Il fait manger sa sœur. Se a gente interpretar isso aqui, a gente vai entender o quê? Que o sujeito faz com que o agente faça algo. Quem é o agente? Sa sœur. Sa sœur significa sua irmã. Beleza? Sua irmã. Então, se o sujeito, il, manda
sua irmã fazer alguma coisa, se ele manda sua irmã fazer alguma coisa, então significa que, se a gente traduzir, vai ficar da seguinte maneira: ele faz sua irmã comer. Ele faz sua irmã comer. Vamos ver. Eu esqueci de botar o ele, mas dá para entender perfeitamente que é ele, beleza? Ele faz sua irmã comer. Beleza? Próximo. Je fais cuisiner André. Je fais cuisiner André. Eu vou dar uma consertada nesse ele, só para não ficar errado, beleza? Voltando aqui, beleza? Voltando aqui então, olha só. Je fais cuisiner André significa eu faço André cozinhar. Eu faço André cozinhar. Beleza? Je fais cuisiner André. Eu faço André cozinhar. Beleza? Que você repara que quando a gente traduz, o André, ele troca de lugar com o verbo, né? Quando a gente traduz, beleza? Só para a gente conseguir interpretar essa frase em português. Mas não se prenda a traduções. Eu estou só ensinando porque, como a gente está começando as videoaulas, eu acho que tem muitas pessoas que não conhecem esse tipo de estrutura de frase. Então, eu estou ensinando a tradução para você interpretar essas frases, beleza? Então, je fais cuisiner André significa eu faço André cozinhar. Vamos para o próximo. Elle fait envoyer Ricardo. Então significa, olha só, ela faz Ricardo enviar. Aqui a gente vê que o verbo ele está no jeito normal, enviar, né? Ar, ir, né? Então, ela faz Ricardo enviar. Beleza? Muito fácil, tranquilo. Vamos ver agora o terceiro caso. Esse terceiro caso, ele não é complicado, mas é bom dar uma prestada de atenção, certo? Mas vocês vão entender. Não tem coisa que você não vai entender aqui, beleza? Terceiro caso. O sujeito manda um agente fazer algo ao objeto. Olha só. Então, se nesse caso o sujeito manda o agente fazer alguma coisa, ó, faz isso aí. Cozinha. Aqui a gente come, cozinha, envia. Beleza? Aqui a gente vai estar mandando ele fazer alguma coisa no objeto. Ó, o sujeito manda a gente fazer algo para o objeto. Então vamos ver. Olha só. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar forma causal, mais objeto, mais preposição que pode ser par ou a, mais o agente. Então, o objeto vem primeiro e o agente vai vir depois. E ele vai ser colocado entre a preposição. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Olha só. Je fais laver la voiture par lave-auto. Ou, je fais laver la voiture à lave-auto. Significa, eu tenho o carro lavado pelo, no caso, lava-jato, pelo lava-jato. Eu tenho o carro lavado pelo lava-jato. Olha só, ficou bem confuso, parece que você tem que ir pegando de um lado para o outro para você juntar toda a frase e você traduzir para o português. É mais ou menos isso aí mesmo. Mas a gente vai ver que é só uma mudança de verbo e objeto. É simplesmente você trocar o verbo e o objeto na hora que você vai traduzir. Olha só. Eu tenho o carro lavado. Viu? É só essa mudança aqui, ó. Na hora de traduzir, é só você trocar o objeto pelo o verbo principal. Então vai ficar: eu tenho
o carro lavado pelo lava-jato. Beleza? Vamos ver um próximo. Je fais écrire la lettre par mon frère. Também pode ser dito je fais écrire la lettre à mon frère. Significa eu tenho a carta escrita pelo meu irmão. Ou seja, o sujeito manda a gente fazer alguma coisa. O sujeito mandou o irmão dele escrever a carta. Então eu tenho a carta escrita pelo meu irmão, porque aparentemente, o sujeito fez com que o agente fizesse algo ao objeto, certo? E o que ele fez ao objeto? Ele fez a carta, certo? Ele escreveu a carta. Beleza? Muito simples. Último exemplo. Il fait écrire un essai par ses étudiants. Il fait écrire un essai par ses étudiants. Esse aqui eu troquei o il, que o professor, estava escrito professor. Então, eu troquei para il, mas a frase original era professor. Inicia o il aqui em professor. Mas dá no mesmo, você vai entender o que significa, olha só. A mesma ideia que a gente teve no primeiro e no segundo, vamos ter no terceiro. Ele tem uma redação, aqui ó, uma redação escrita, aqui ó, écrit, escrita pelos seus alunos, ou pelos estudantes, né? Pelos seus alunos. Então, eu posso traduzir também para o professor tem uma redação escrita pelos seus alunos. Beleza? Então, ele falou, ele mandou os alunos dele, o sujeito manda o agente, que é seus alunos, fazer algo ao objeto. Ou seja, fazer algo a esse objeto. O que vai fazer com esse objeto? Com uma redação, eles vão escrever. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham sanado suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva também no canal. Se você não entendeu, deixe o seu comentário falando que você não entendeu. Se tiver alguma coisa de errado também na videoaula, pode comentar falando que está de errado. Beleza? E é isso. Até a próxima. Falou!